talvez um dos maiores problemas sejam as tentações. Aquilo que nos enfraquece, aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos persegue. Mas eu queria falar um pouquinho sobre tentações. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus a ninguém tenta. Isto é, Deus não prepara armadilhas espirituais para o nosso enfraquecimento espiritual. Ele jamais nos conduz ao desenvolvimento das obras carnais, obstaculizando o poder do Espírito Santo, regenerando a cada um. O poder do Espírito Santo opera a regeneração. Então, o poder do Espírito Santo não nos leva ao pecado. O verso 14 explica: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O termo tentado aqui é muito profundo porque significa peirasmos. Refere-se às perseguições e aflições que o crente sofre nessa vida, seja da parte do mundo, da parte dos filhos do mundo, da parte da inteligência de Satanás ou do poder das entidades demoníacas ao seu comando. É interessante que o cristão ele sempre sofrerá provações, mas a alegria do Espírito Santo não sai dele por causa das provações. A própria fé somente pode se tornar mais robusta, mais forte, hipertrofiada, quando ela prevalece diante das provações e tentações. E esta palavra viva e poderosa de Deus nos mostra que somos engodados pelos nossos pecados prediletos. Em princípio, as tentações nascem dos próprios desejos e inclinações do coração humano. Por isso que Jesus disse em Mateus 15,19, ser o coração do homem algo tão perverso e ruim. Porém, o nosso coração recebeu a vida do Espírito Santo. Então, ao ser purificado pelo Espírito Santo, como Tito capítulo 3, versículo 5 diz, lavagem de regeneração, ao sermos avivados no Espírito, porque Efésios 2:1 diz, ele nos deu vida estando nós mortos em ofensas e pecados, nosso coração deixa de ser dominado pelo mal e passa a ser morada do Espírito Santo. Estas tentações, elas nascem nos nossos desejos. E havendo o desejo concebido, havendo o desejo se transformando numa ação, ele vai gerar o pecado, ou seja, ele vai gerar a prática que erra o alvo, a prática que produz a separação, a prática enfraquecedora que pode levar à morte espiritual. Sim, o pecado, sendo consumado, gera morte. Quer dizer, eu posso imaginar, porque a tentação vem do meu coração, a imaginação produz o desejo termina numa ação. Esta ação gera morte. Qual a melhor maneira para vencer as tentações? Se nós retirarmos o tumor no início, na imaginação. E muito importante, quando diz o versículo 16, a expressão não erreis, meus amados irmãos, ela está muito próxima de amados filhos de Deus gerados pelo Espírito Santo. Evitai a inclinação para o erro. No verso 18 de Tiago 1 mostra, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos primícias das suas criaturas. Isto é, ele nos gerou para andarmos com a sua presença, nos gerou para andarmos na sua luz. Então, recapitulando, ninguém é tentado por Deus. Somos tentados pelo mundo, pela carne e por Satanás. Cada um é tentado quando é atraído pelos seus desejos, quando suas imaginações se transformam em vontades. E o termo engodado é atrair com isca, como alguém coloca no anzol o que o peixe mais deseja. Somos engodados pela nossa própria concupiscência, pelo nosso próprio desejo. E isso tem um lado positivo. Qual? Se deixarmos o Espírito Santo nos acompanhar durante o processo da tentação, certamente a nossa concupiscência estará enfraquecida. Se a concupiscência gerar o desejo e a ação, nós teremos o pecado e ele sendo consumado, teremos a morte espiritual. Se o Filho de Deus derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos purificar de todo pecado, então cada tentação pode ser vencida. No verso 18 já citado, nós fomos gerados segundo a palavra da verdade. O objetivo, sermos filhos de Deus, primícias. 1 Coríntios 10:13 diz que cada tentação vem com escape
e que cada tentação não pode ser mais forte do que o homem, e também que cada tentação tem que ser humana, nós recebemos proteção. Os limites da tentação evidenciam a plena capacidade da vitória. Elas têm que ser humanas, chegar com escape e não podem ser mais fortes do que nós. E além disso, elas também são obrigadas a enfrentar o que está dentro de nós. Por isso, permita que o Espírito Santo fortaleça tua comunhão com a palavra da verdade. Esta palavra encherá tua vida de força, graça, unção, vida, visão. As lutas permanecerão. Enquanto estivermos nesse corpo, enfrentaremos as nossas fraquezas carnais, mas não enfrentaremos solitariamente. O Senhor está conosco. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Enchei-vos da palavra, porque nela está o hálito poderoso, o sopro vivo, a vida de Deus, para que possamos vencer.